Consulta e participação de trabalhadores. Como implementar isso na prática? O que a norma realmente pede? O que você tem que dar atenção nesse monte de letrinhas, de linhas, de parágrafos, de informações que tem aqui na ISO 45001? Eu vou ajudar você nessa jornada. É por isso que nós estamos na jornada ISO 45000 em poucas palavras. Meu nome é Rossano Monese, você está na QIS Urgente e bora para minha tela. Vem aprender comigo. Você já sabe, né? Você já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando. Ajuda aí o canal a crescer. Vamos fazer esse trabalho junto, disseminar conhecimento e facilitar as auditorias. Eu tenho experiência de mais de 22 anos em auditoria. Quem faz auditoria comigo não sofre uma auditoria, curte uma auditoria, mas tem muita gente por aí sofrendo auditoria. Talvez você seja uma pessoa que sofra auditoria. Já comenta aí para mim, já fala se está acontecendo isso com você. Porque daí a gente falando sobre norma de um jeito leve, explicando bem direitinho aqui os processos, com tranquilidade, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem para conversar com o seu auditor, dialogar com ele, mostrar as evidências e a auditoria ficar mais tranquila. Então bora lá, vamos junto. Consulta e participação de trabalhadores. Esse requisito da 45001, ele é um requisito que entrou na versão 2018. Não existia de forma clara assim antes. E ele é muito importante. E ao mesmo tempo que ele é muito importante, ele não pede claramente uma informação documentada. Você vai ver aqui no item 5.4 que não aparece reter ou manter informação documentada. Então a empresa ela precisa ter uma metodologia, ó. A organização ela deve estabelecer, implementar e manter um processo, uma metodologia para a consulta e participação dos trabalhadores, envolvendo, por exemplo, os representantes de trabalhadores, quando tiverem CIPA, sindicato, coisas do tipo, para poder garantir o desempenho e as ações de melhoria dentro de um sistema de gestão de SSO, Saúde e Segurança Ocupacional. Então é um requisito muito importante que, mesmo não pedindo claramente uma informação documentada, você vai acabar encontrando informação documentada em outros processos ou em algumas áreas que vão corroborar, que vão dar apoio ao que está pedindo aqui a norma. Então veja comigo, ó, a letrinha A. O que a empresa deve fazer, a organização deve? Fornecer mecanismo, tempo, isso é muito importante, treinamento e recursos necessários para a consulta e participação. Quando diz fornecer mecanismo, cada pessoa, cada funcionário, colaborador de uma empresa, talvez tenha uma facilidade ou uma tendência de escolher a forma de se comunicar. Eu prefiro mandar um e-mail, eu prefiro mandar um SMS, uma mensagem, um WhatsApp, eu prefiro ler um QR Code na parede que me leva para um formulário onde eu posso fazer uma denúncia, uma reclamação ou fazer uma sugestão. Eu prefiro que possa ter reuniões, eu quero participar de reuniões, eu quero poder chegar na sala do RH ou numa sala da ouvidoria e poder fazer lá uma denúncia ou conversar ao vivo e a cores. Você entende? Então, dependendo do teu público na organização, você pode ter maneira diferente para atender este requisito e fornecer os mecanismos. Fornecer os mecanismos para as pessoas serem consultadas e participarem do sistema de gestão de SSO. E essa questão aqui do tempo, ela é importante porque você sabe como é que é a correria. E pensa assim, normalmente um sistema de gestão de SSO, as empresas têm muitas pessoas trabalhando no campo lá, no sol, seja numa obra, seja num projeto, uma prestação de serviço que envolve estar no cliente ou nas instalações do cliente. Então, essas pessoas elas precisam ter mecanismos acessíveis para elas poderem fazer uma consulta, participar, dar uma opinião, uma reclamação, um elogio, seja o que for, e ao mesmo tempo tem que prover o tempo, né? Ficou redundante agora eu falando assim, mas elas começam a trabalhar às 8 da manhã, vão até às 6 da tarde, às vezes tem turnos mais complexos, não param um segundo, para ali para almoçar rapidinho, já volta para o trabalho, tem lá o descanso da jornada de trabalho que é um requisito legal, tudo bem, mas às vezes não é suficiente para a pessoa participar e poder contribuir com o sistema de gestão de SSO, entendeu? Então é isso que a gente precisa pensar. Eu forneço tempo. Quando tem essas semanas, por exemplo, tem empresas, né, que fazem lá a CIPAT, tem a semana lá de proteção, de prevenção de acidentes, né, no trabalho, essas reuniões, esses eventos que acontecem de forma programada numa organização, ele é importante
Mudou aqui o nome, não é cita não, rapaz, é CIPAT, quer saber mais do que eu aqui, o iPad, ó, CIPAT, é uma semana aí de prevenção de acidente. Então, esses eventos como esse ajudam as pessoas a terem tempo e focarem em como elas podem contribuir para a segurança, para a saúde e segurança ocupacional. Você está provendo tempo. Às vezes encontros semanais, quinzenais, mensais. Você tem uma semana da gestão, que pode ser da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Tudo isso ajuda a você prover o tempo. Aqui diz ainda, ó, que a representação dos trabalhadores, né, pode ser um mecanismo para essa consulta e participação. Aqui fala da importância de ter informações claras, compreensíveis e relevantes sobre o sistema de gestão de SSO. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não tem informação clara, como é que ela vai contribuir? Como é que ela vai dar a opinião de um assunto que ela não domina e não tem informação nenhuma? Essa é a preocupação da norma. E esse claras e compreensíveis aqui é porque você tem que levar em consideração o teu público. Qual que é a capacidade de entendimento deles com relação a alguns termos. Eu vou fazer lá uma comunicação cheia de termos complicados, eu vou colocar mais fotos, gráficos e informações mais fáceis de serem entendidas, como que eu tenho que comunicar com o meu público, né? E aqui tem um ponto importantíssimo que eu preciso destacar para você. Determinar e remover obstáculos ou barreiras à participação e minimizar aqueles que não podem ser removidos. E a norma diz quais seriam esses obstáculos ou barreiras. Ela diz, olha, podem ser falhas, a falta em responder a insumos e sugestões dos trabalhadores, ou seja, o trabalhador está sempre pedindo, esse EPI machuca, esse EPI não está adequado, aí ele fala, ninguém ouve, ninguém atende, ninguém responde, nem diz, ó, não vamos fazer agora, vamos fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou quando terminar esse projeto, um novo projeto, não, ninguém dá retorno nenhum. Chega uma hora ele para de falar. Você criou uma barreira à consulta e à participação. Ele não se envolve mais, não adianta pedir, entendeu? Barreiras de idioma ou de grau de instrução. Se na sua empresa tem pessoas de fora do país ou falando outra língua, é uma multinacional, ou então vocês estão empregando venezuelanos, africanos, pessoas que vêm às vezes se refugiar no nosso país ou vêm morar aqui, aí pense nisso. Será que o idioma é uma barreira para eles se comunicarem e participarem? Grau de instrução. Quem sou eu aí para falar com o doutor, com a doutora? Não, eu sou só um peão. Pensa assim, né? Bem pejorativo, esse termo aí não é legal. Ah, eu sou só um peão, eu não sou ninguém, vai me dar atenção? Não, não vou nem falar lá com o doutor, com a doutora. Então você tem que ter uma liderança que quebre essas barreiras, né? Tem também a questão de represálias ou ameaças de represálias. Se você falar, se você der com a língua nos dentes, contar aí o que aconteceu, eu vou te mandar embora. Você não vai ser promovido. Você não vai ter a participação de lucros lá no final do ano, no final do projeto. Então, às vezes tem isso, e às vezes tem políticas ou práticas que desencorajam ou até penalizam a participação dos trabalhadores. A pessoa fica marcada com cagueta, X9, dedo duro, sei lá como fala aí na tua região, né? Dedo duro, X9, cagueta, ela fica marcada lá. E tem outras coisas, essas políticas ou práticas, por exemplo, uma coisa que eu vejo às vezes as empresas fazendo. Estabelecem metas para não ter registro de não conformidade, o que envolve, nesses casos, registro de incidentes ou denúncias e reclamações. Então, bota lá, tipo, se no teu processo não tiver nenhuma reclamação, nenhuma denúncia, nenhum desvio, nenhum incidente ou não conformidade no período tal, você vai ter lá um bônus de X, uma participação no lucro X. Entendeu? Fica a motivação era que eles fizessem um melhor, tivesse tudo funcionando bem, tudo bem, mas só que pode desencorajar você mostrar o que está realmente acontecendo. Então é uma prática, uma política que desencoraja e até penaliza a participação dos trabalhadores. Rossano, qual que é a diferença de consulta e qual que é a diferença de participação? A norma aqui vai separar os dois. Consulta, você só consulta, né? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Aí você recebe a opinião, a pessoa dá, você pode usar ou não, dentro de critérios, informações mais técnicas, conhecimento que você tenha. Você está só consultando. Já a participação, a pessoa participa com você. Ela bota a mão na massa para elaborar ali uma metodologia, um processo. Eu vou mostrar para você na norma. Quanto à consulta, a norma diz que você deve consultar sobre necessidade e expectativa de partes interessadas, ou seja, o requisito 4.2, tá? Então, o que vocês acham? São essas partes interessadas mesmo?
São esses requisitos e necessidades? Você entende aí como que a tua atividade ajuda ou atrapalha a atender essas necessidades e expectativas? O estabelecimento da política de SSO, que está lá no item 5.2, então consulte também os colaboradores. Atribuições de funções, responsabilidades e autoridades. E o item 5.3, falamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste. Inclusive, tá lá até o pedido de like. Tem lá, dá o like, se inscreve, tal, compartilha, assiste lá. Vale a pena. É o vídeo anterior a esse. Determinação de como cumprir requisitos legais, que é a aula do item 6.1.3, nós vamos chegar lá. Então, requisito legal, eles têm que usar o EPI. Tem que ter uma proteção periférica. Tem que ter sinalização, tem que ter um programa estabelecido. Então tem vários requisitos legais que influenciam diretamente ali na atuação dos colaboradores em campo, na prática, chão de fábrica. Consulte eles sobre como atender melhor, como determinar e como conseguir cumprir de forma mais adequada. Pede a opinião deles. Às vezes você está ali bitolado, tal, né, pensando só numa forma de fazer aquilo, mas eles têm outras ideias, tá bom? Estabelecimento de objetivos de SSO, como planejar o atingimento, lá no item 6.2, consulte também. Outra consulta, controles aplicáveis de terceirização, aquisição e contratados, e pede para ver o 8.1.4. Terceirizados, contratados, a aquisição em si influencia muito o trabalho de quem está lá na ponta. Pede a opinião deles, pergunta para eles o que eles acham, se aquele terceiro, se aquela empresa, se aquele fornecedor atende ou não atende. Determinação também do que precisa ser monitorado, medido e avaliado, lá no item 9.1. Planejamento, estabelecimento, implementação e manutenção de programas de auditoria, no item 9.2.2. Envolvam eles no programa de auditoria. Assegurar também a melhoria contínua, via 10.3. E, gente, olha que interessante. Aqui está falando, eu acabei pulando essa parte, não falei para você, ó, mas trabalhadores de níveis não gerenciais. Por que está falando aqui de trabalhadores de níveis não gerenciais? Porque os gerenciais normalmente têm muito acesso à informação, bate na porta da sala de alguém, vai lá reclamar, falar, tem mais habilidade às vezes de comunicação, tem mais conhecimento. A norma está preocupada com trabalhadores de níveis não gerenciais, é para envolver eles. E repete agora aqui níveis não gerenciais, mas agora nós vamos falar de participação. O que eles têm que participar? Botar a mão na massa com você. Na hora de determinar os mecanismos para consulta e participação. Envolva eles. Não fica achando, vai funcionar eu colocar um QR Code para as pessoas lerem com o celular, irem para um formulário e fazerem uma denúncia, uma consulta, algo assim. Não fique imaginando. Pergunta. Conversa com eles. Faz uma pesquisa. Vai lá no campo perguntar. Então, aí você traz eles para fazer junto. De repente, um representante deles, um líder, Rossano, aqui não tem CIPA, minha empresa é pequena, aqui não tem sindicato, mas você tem lá às vezes 12, 15 colaboradores na operação e você sabe que tem um ou dois que falam mais, se comunicam melhor, acabam influenciando outros, são os famosos formadores de opinião. Eles podem ser multiplicadores de práticas e ferramentas do sistema de gestão de SSO. Então é com esses que você tem que interagir mais e chamar para participar, porque daí eles vão falar em nome dos outros e vão ajudar a unir a galera, tá bom? Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades, lá na seção 6, eles têm que participar. Quando você faz ali uma APR, uma análise preliminar de riscos, ou uma APT, uma análise preliminar da tarefa, e eles estão juntos ali, vendo os riscos que vão ter naquela operação, isso aqui você está atendendo. Por isso que às vezes não pede aqui uma informação documentada específica, mas você vai encontrar em outros lugares evidências que te embasam que isso está funcionando. Aí vem a guia agora falando, determinação para eliminar os perigos e reduzir riscos, né? As ações lá do item 6.1.4, requisitos de competência, necessidade de treinamento, treinamentos e avaliação de treinamento, ver o item 7.2. Então, quando você faz ali um levantamento de necessidade de treinamento, quando você pergunta, né, para os supervisores, coordenadores ou para a própria equipe lá o que eles precisam aprender a fazer melhor, desenvolver alguma técnica, usar uma ferramenta, um equipamento, você está atendendo esse requisito aqui de fazer a participação deles. Determinação do que precisa ser comunicado e como vai ser feito, porque existem comunicações que eles podem participar também.
medidas de controle e implementação de uso aqui. Essas medidas de controle aqui são os controles operacionais para combater os riscos, perigos e riscos de SSO, que nós vamos ver lá no item 8.2. E também investigação de incidentes. Eles têm que participar na investigação de incidentes, nas não conformidades, nas ações corretivas. Não todos eles, é claro, né? Mas você precisa envolver a equipe. E aqui tem uma informação interessante que fala que essa consulta e participação de trabalhadores de níveis não gerenciais não é simplesmente para excluir os gerentes, não, nada disso. Mas é para dar uma atenção, porque eles são impactados por atividades, né? Por fatores na organização, se dá uma atenção especial, mas é claro que todos devem se envolver na participação em consulta. E um outro ponto interessante no final aqui na nota 4 é que diz que a provisão de treinamento sem custo para os trabalhadores e treinamento durante o horário de trabalho, sempre que possível, pode remover barreiras significantes à participação dos trabalhadores. Então, olha que legal. Você que às vezes coloca um treinamento para ser feito à noite, final de semana, fora do horário de trabalho, isso pode criar uma barreira para a participação em consulta, porque eles não querem fazer isso. Eles querem, na verdade, estar junto com você ali no horário de trabalho normal, entende como investimento, como a empresa abrindo um tempo para eles poderem participar e evoluir. Muita informação? Volta, assiste de novo, quantas vezes quiser. É importante seu comentário, é importante sua participação e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!